boa noite, bom dia, boa tarde, aqueles que não vão poder nos assistir ao vivo, mas fica lá gravado e sempre, toda semana tem vídeos e assuntos bem interessantes, né? O canal Longe Talks, essa semana, está trazendo um assunto que eu acho que é muito importante nos dias de hoje, porque além da gente cuidar da mente, a gente precisa cuidar de um todo, e esse todo envolve atividades e coisas que a gente possa fazer, né? Isso é só um spoilerzinho do que a gente vai falar hoje. Bom, eu vou começar aqui. Hoje a gente tem a Juliana Ramalho, a Cris Sabag, elas são da Talento Sênior, mas principalmente são duas profissionais assim que eu adoro e que eu respeito muito, né? Principalmente no segmento que elas estão, né? Eu vou deixar, depois eu vou passar a palavra para elas falarem um pouquinho. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Eliane, né? Tenho 62 anos, cabelos brancos no ombro, tá? Tô com 2 argolas pratas, um óculos daqueles que cada semana eu quando faço a autodescrição, cada semana eu tô com um de uma cor. Hoje ele é preto e branco, né? O meu fundo, eu tô com uma camiseta preta, eu sou uma mulher branca e o meu fundo é o fundo da minha mesa de trabalho, onde está escrito lá atrás em cores dizendo assim: boas energias hoje e sempre. Então é assim que a gente começa agora. Eu vou passar para Jéssica, ou para Cris, ou para Juliana, e aí a gente dá seguimento. Meu nome é Jéssica. Hoje eu tô com uma blusa branca, o meu fundo é o de sempre, tá, gente? Com figuras geométricas em formato de triângulo, em tons de lilás e de verde. Meu cabelo tá preso, que tá muito quente aqui. Hoje eu tô usando um brinco de argola dourado e eu vou dar destaque hoje para um colar que eu adoro, que por sinal é a filha da Eli que vende, tá? Então, é um colar de bolinhas achatadas douradas que eu realmente gosto demais. E tá super em voga, hein? Então, fica a dica aí também. Eu tenho 31 anos, faço parte do canal Longe Talks e agora eu vou passar a palavra para as nossas convidadas. Boa noite, obrigada, Jéssica, pela palavra. Meu nome é Juliana Ramalho, eu sou CEO da Talento Sênior. Sou uma pessoa de pele branca, cabelos escuros também abaixo do ombro. Eu estou na sala da minha casa, visto um casaquinho branco e estou com um vestido preto. Eu sou mulher branca de 45 anos, mãe de 2 filhos adolescentes e esposa do Vitor. Uso também uma argolinha aqui com uma pedra verde comprada também de empreendedora feminina, que é a Miloca Joias, que também apoia o empreendedorismo feminino sempre que posso, tá? E é um prazer estar aqui com vocês. Completando aqui, sou heterossexual e não tenho nenhuma deficiência, ok? Para eu, gente, então boa noite, meninas. Eu sou a Cris Sabag, eu sou uma mulher. Eu costumo falar que eu sou parda desbotada, mas eu tenho cabelos cacheados, castanhos, eu tenho um olho meio cor de mel. Estou aqui no meu cantinho do chamego, que fica no meu quarto, é um lugar carinhoso que eu converso com as pessoas queridas e trago assuntos que são assuntos do meu coração. Sou a mãe do Luca e da Isabela, sou mãe de gato. Acho que o gato que me tem, na verdade. Tenho 50 anos, graças a Deus. Não estou de brinco, aliás, hoje eu me permiti a não estar com nada, nem com maquiagem, nem com batom, nem com brinco. Eu estou só envolta aqui na minha Sharp, para fazer um charme e estar com vocês. Espero que a noite da gente seja ótima. Geralmente, a gente tem a tendência de apresentar: oi, meu nome é Jéssica, eu sou gerontóloga, e fala, né, a sua profissão. E a gente não é o que a gente trabalha, a gente não é o que a gente faz.
né? Então, eu vou pedir para vocês, começando a Ju, depois a Cris, se apresentarem vocês por vocês mesmas. Então, quem são vocês, né? Quem que é a Ju? Quem que é a Cris? Do que vocês gostam? Quem são vocês enquanto pessoas? E aí depois a gente entra no profissional. Então, vamos lá. Sou uma mulher que gosta de ver tudo que dá. Então, adoro no mesmo dia ser alguma coisa que me faz ser uma mãe excelente, ser uma esposa excelente, ser uma filha boa, excelente não vai dar, uma boa colega de trabalho, uma boa empreendedora, uma boa vizinha, quando eu acho que o vizinho está precisando, uma boa prima, porque eu sou ativa no grupo de WhatsApp dos primos. Sou um pouco CDF demais, então eu tenho minha camiseta do Eu Sou Nerd e tenho muito orgulho disso. Então, por isso que eu acho que eu e a Cris, a gente se complementa em todos os business, porque sou gosto de organização ao extremo, né? Então, gosto de um dia que tem muita coisa, sabe? Que eu pude ser várias coisas ao mesmo tempo. Apesar de ser organizada, não gosto de rotina, então adoro um dia diferente. Poxa, gente, é um bom desafio mesmo, né? Mas a Cris é uma pessoa caótica. Ao contrário da Juliana, ela não é essa pessoa regrada, né? Eu penso e faço muitas coisas ao mesmo tempo. Sou aquela pessoa que rabisca tudo que pensa. Sou uma mãe mais amiga do que mãe. Sou mais tia do que mãe, né? Os meus filhos sofrem e são felizes ao mesmo tempo, né? Porque como eu participo bastante, são felizes, mas sofrem porque às vezes eles querem uma decisão vindo da mãe e eu falo, bom, você já tem mais de 7 anos, na verdade tem 20, 18, então vocês têm que aprender a tomar as decisões e arcar, né? Com as contribuições que vocês vão produzir depois que tomarem as suas decisões. Isso deixa eles muito chocados, né? Porque normalmente os amigos, os pais costumam ditar para onde eles vão, né? E os meus filhos ficam meio soltos, assim. Sou macumbeira mesmo, tá, gente? Então, o excentrismo é para quem não gosta da palavra, pode dizer que eu sou excêntrica, mas eu sou macumbeira firme e forte, filha de Iemanjá. E estou vivendo uma vida meio nômade entre aqui e São Paulo. Então, a Talent Sênior é um desejo imenso, né, de coisas que foram acontecendo na minha vida. Eu sempre me ligo com coisas diferentes, ou coisas que me afetam do ponto de vista de aquela minoria ou aquela situação que me incomoda. Normalmente está relacionado com pessoas, e talvez tenha sido por isso que eu tenha me ligado tanto nas questões de diversidade, em primeiro lugar, e de etarismo, que eu comecei a chamar de idosismo, né? Porque eu sinto que o problema do preconceito ele é muito mais forte quando a gente está falando do idoso, no Brasil, dos 60 a mais, e não do jovem, né? Tudo que a gente for discutir aqui de empregabilidade ou não empregabilidade, ou de lifelong learning, impacta todas as pessoas, mas impacta de forma diferente a pessoa que tem mais de 45 anos, né? E é isso que a gente tem que ver num mundo que envelhece a passos largos. Eu queria que vocês colocassem um pouco quais são os desafios que hoje tanto a Talent Sênior quanto vocês, enquanto profissionais, veem para essas pessoas de 45 anos mais. O que mais pega, e tudo é resultado disso, é a inércia. A inércia das pessoas quanto ao que vem acontecendo. Das empresas por não reconhecerem no seu capital intelectual, né, todo o conhecimento que ele tem, foi desenvolvido ao longo do tempo, e tem da própria empresa, né, o conhecimento da própria empresa. Juliana adora quando eu falo que é o conhecimento tácito. Das pessoas que sabem que o mercado reage dessa forma e não lutam, ou se lutam muito silenciosamente, porque também não querem ser taxadas como pessoas que só reclamam ou que é só mimimi e por aí vai. Das entidades, de conselhos, né, de escolas, faculdades que sabe que o mundo está mudando, aceita essa mudança, mas não trabalha para que ela seja justa e boa para todos, que eu acho que é disso que a gente tem que tratar, né? Principalmente no Brasil, que já é um país, 1/4 da população
já 50 a mais, imagina no Brasil, a cada 21 minutos nascem 50 a mais, gente, é muita coisa, né? E se a gente não pensar do ponto de vista de educação para o trabalho e para a vida das pessoas que hoje são milênios, ou já são 45 mais, ou que estão nascendo na sua eternidade, a gente vai ter um problema muito grande, né? Que a imagem que a gente tem da gente mesmo, enquanto pessoa que perdeu o seu lugar, foi invisibilizada, e aceita isso. A imagem que a gente tem entre as pessoas que perpassam a nossa vida, cruzam nossos caminhos, né? Desde família a amigos, que a gente vai deixando de ter, vai deixando de visitar, vai deixando de se encontrar, né? A não ser que seja ali na salinha do médico, que é horrível de falar, mas é isso que os filhos, os parentes enxergam. Quanto mais a pessoa tem idade, né? Ela é maior de idade, né? Mais ela vai ficando dependente dos seus parentes e menos ela vai participando da sociedade. É uma tristeza isso. Das empresas que perdem todo esse potencial, né? Um potencial que só traz criatividade, portanto vai trazer inovação, portanto vai trazer competitividade para o mercado, para o país como um todo e para a própria empresa, seja ela nacional, pequena, média, grande, não importa. Então, a inércia do que a gente vê e não atua, ou das poucas vozes que ainda atuam de verdade para trabalhar no sentido de minimizar esses impactos, é o que mais tem prejudicado a pessoa enquanto indivíduo, a sociedade que possui esses indivíduos, não trabalha a inclusão dele em todo o seu aspecto, inclusive governamental, né? E por aí vai, gente. É só descendo ladeira abaixo. Eu acho que quanto mais a gente se cala, ou quanto mais a nossa indignação ela não passa da janela, não ultrapassa as nossas portas, mais arriscado a gente vai deixando o mundo ficar, né? Se não para a gente, para os nossos filhos, porque a tendência é se perpetuar, né, o preconceito. Eu queria que você contasse um pouquinho, Ju, dessa conexão com aquilo que a Cris trouxe e com aquilo que te incomodou e fez nascer a Talento Sênior, e como isso se processa. Eu era estagiária a primeira vez que aconteceu isso. Então, eu estava trabalhando numa empresa, num banco, e naquela época não se falava intergeracionalidade, gerações. Eu estava trabalhando do lado de um cara que estava me ensinando, que era no dia a dia, o que a gente fazia juntos, projetos. E aqui era um cara, ali era uma pessoa, ali uma mulher, enfim. Até que um dia esse cara, né, a gente fala assim mesmo, recebeu uma caixa de papelão. E aí eu fui brincar com ele, eu falei, por que você recebeu essa caixa de papelão? E ele falou, porque amanhã eu faço 60 anos, então eu tenho que deixar essa empresa. E aquilo para mim foi um choque. Então, o que tem a ver os 60 anos com você deixar a empresa? E o que acontece é que quando ele colocou as coisas dele naquela caixa e ele saiu, e isso depois aconteceu com a outra mulher que estava do outro lado do corredor, e com a outra moça, que eu chamo de moça, aquela moça estava comigo no projeto tal, faz 60 anos, vai embora e regressa. Então, o que eu vi, a sensação que eu tinha é assim, ele está colocando o conhecimento dele numa caixa, porque ele não tem mais nenhum outro mecanismo de continuar aportando esse conhecimento. Por dois motivos. Porque é uma grande empresa. Ele não tem chance, porque naquela época a política de aposentadoria compulsória aos 60 anos, ela era muito prática de grandes empresas. Hoje é de poucas, mas ainda é. E ele não teria um mecanismo de ir para outras pequenas e médias empresas. E na minha cabeça, o conhecimento que aquele cara do meu lado tinha, ele poderia ser muito útil para muitas empresas. E aí eu tive a oportunidade de fazer um MBA fora e vi que no mercado americano existe um mercado de executivo fracionado. Então, é ok você ser um executivo que vende o seu talento para diferentes empresas. Então, já desconstrói aquele negócio de carreira estável, de uma grande empresa. Não, você é a soma de seus talentos. Então, para aquela empresa, você vende o seu talento de construir um fluxo de caixa. Para outra empresa, você vende o seu talento de saber fazer custeio de produtos e serviços. Para outra empresa, você vende seu outro talento. E eu pensei, bom, é isso que eu vou estruturar no Brasil. Então, em 2008, eu voltei para o Brasil com essa ideia.
mas naquele momento não pude colocar no ar, porque a CLT, eu cheguei a abrir empresa, mas a CLT nossa não permitia, nem os empresários conheciam esse modelo, nem os sêniors também estavam prontos para aquele modelo. Então, eu acabei engavetando a ideia. Até que eu tive uma outra empresa, Talento Incluir, com a Carol Aguinarra, que é conhecida no mundo de diversidade e inclusão, mas na pandemia, aquela dor veio latente. Aí os meus anjos, naquelas minhas terapias, falavam, você não pode mais adiar, aquele projeto ele tem que vir. E eu conheci a Cris. E a Cris estuda o lado que eu não estudava. E assim, eu pensava no conhecimento do cara, aquilo para mim é PIB dentro de caixa. E a Cris, ela estuda o porquê que aquilo acontece. Que foi aquilo que ela explicou e explica muito bem. Então, nós juntamos o conhecimento do etarismo, o viés inconsciente que deixa a gente nessa inércia, né, que ela falou, com a minha pegada de assim, aquele conhecimento não pode mais ficar dentro da caixa. Isso devia ser proibido, conhecimento dentro de caixa. A gente não pode dar o luxo. E aí isso é uma nova Talento Sênior, numa roupagem pós-pandemia, em que hoje no Brasil se contrata sim no modelo PJ, e aí desde startups até grandes empresas podem falar desse open talent, né? De contratar a pessoa pelo talento, não por viés de fazer uma carreira ou contratar o talento daquela pessoa, né? Não mais aquela pessoa inteira, mas os talentos que ela tem. É maravilhoso mesmo. E até porque todas as gerações, né, se a gente pegar as gerações mais novas, o quanto que novos cargos estão precisando ser criados para lidar com essa geração mais nova, e o quanto que as gerações mais antigas têm características que às vezes se adequam até melhor para determinados cargos, para determinadas situações. E aí as pessoas acabam, né, perpassando por isso, focando apenas na idade. Então, muito se perde, né, Cris? Cargo é uma coisa de antigamente, né? É uma coisa muito, muito fordista mesmo, né? Eles queriam concentrar poder num grupo, então você colocava todo mundo ali como auxiliar de alguma coisa, aí tinha o chefe de seção, esse cara mandava 70 pessoas, e depois em cima dele tinha lá um diretor e um presidente. Tudo bem, era um jeito de você colocar todo o poder em poucas pessoas, né? E aí criamos, aí depois melhoramos um pouquinho no decorrer dos anos, mas a verdade é que a gente criou um batalhão de líderes doentes, enfraquecidos, né? Que são cobrados, são massacrados, porque esse cara não está preparado para essa mudança de mercado que está vindo, ele tem que colocar essas pessoas dentro de caixinhas determinadas, então, tem menos hierarquia hoje, Cris, mas ainda tem, né? A gente continua colocando, formatando caixinhas para essas pessoas e querendo que elas ajam de forma diferente. Você pode e deve pensar fora da caixa, só que não muito. Ju, como é que vocês trabalham dentro da Talento Sênior para dar esse match, né? Porque muitas vezes, como a Cris falou, vocês têm que atuar na empresa, né, para mudar o mindset dessa empresa que está ali muito contaminada culturalmente, governamentalmente, toda uma cultura que está ali. E como é que você lida com esse sênior que também vem aculturado de que eu não posso mais, ou que eu sou velho para aquilo? A gente achava realmente que a gente tinha descoberto o ouro, que o match ia ser fácil, porque a primeira hipótese as empresas precisam de talentos? Precisam, check. Então, startups precisam, os empreendedores validam a necessidade de talento sênior. Então, o empreendedor, ele é foco, principalmente aquele que fez alguma invenção, ele é apaixonado pelo serviço que ele quer prestar, pelo produto que ele inventou, mas ele não é o cara que quer montar a área de recursos humanos, ou cuidar da parte financeira, ou fazer o marketing, enfim, tem muitas funções que ele quer delegar para quem tem talento. Então, quando a gente mostra que a gente tem pessoas super experientes que podem entregar isso, puxa, check, eu quero, né? Tá,
Mas e aí, as pessoas? E aquelas pessoas cheias de talento que a gente achava que era entregar para o empreendedor, vai dar match e amor eterno, né? Não, de fato, a gente encontrou muitas pessoas que a gente começou a entender. Nossa, por que essa pessoa não vai se sentir à vontade, não vai, talvez, produzir de cara se a gente colocar dentro de uma startup, dentro de uma pequena ou média empresa? Por que será? E a gente começou a até tentar colocar numa jornada lógica. A primeira coisa, eu acho que tem 5 pontos principais, mas a primeira é que muita gente chega machucada, chega com a dor de ter a expectativa de que ela teria uma carreira estável, terminada numa grande empresa, uma carreira que ela só ia crescer, e aquilo não foi entregue, aquilo foi interrompido. E não estou falando só de pessoas, você está falando de CEO, diretor, não. Eu estou falando de todos os níveis, mas que tinham uma expectativa de trabalhar no modelo CLT até o final. E aí a gente vai, então, para o segundo aspecto, quando a gente tem que falar de saúde mental, de equilíbrio emocional, e aí do segundo aspecto, que é como você se enxerga, porque você é uma soma de talentos. Você enxerga que você é uma soma de talentos? O que você construiu, o que você continua construindo, que é útil, que pode ser útil para milhares de empresas. E a gente tem que construir essa fala dele, essa marca pessoal, que às vezes a pessoa que passou por aquilo, ela se escondeu, né? Ela se escondeu dizendo, não, eu era aquela carreira. Não, você não era uma carreira linear, você pode ser uma soma agora de possibilidades. Depois, a outra coisa é o medo de CPJ, ou o desconhecimento do mecanismo de vender o seu trabalho de forma PJ. Então, isso também é uma ajuda que a gente dá para a pessoa entender qual é essa jornada do CLT ao CNPJ que a gente fala. Fazer o seu próprio CNPJ e poder vendê-lo para as empresas. Depois a gente fala de cultura digital. Cultura digital, de certa forma, a gente já abordou aqui, mas eu concordo com a Cris, a gente não tem que saber de todas as tecnologias, mas você tem que fazer as escolhas daquelas que você deveria saber, pelo menos no seu mundo técnico. Você não deve ter o medo de se apropriar das novas tecnologias. Então, é cultura digital. E, por fim, sempre tem uma coisa que pega, que é o que você fez planos financeiros para essa continuação. Então, a longevidade financeira é algo que a gente tem que pensar desde jovem, tá, Eli? Então, o que seremos, o que faremos com as nossas finanças? Então, é isso, de certa forma, acho que eu falei muitas coisas diferentes, mas existe uma jornada para a gente entender que o sênior está pronto para saber o valor dele para negociar com uma empresa. Quando você entra nesse mundo de trabalho, nessa competência, você vai entender, né? Nem é só empático, mas você vai entender realmente o que é ser vulnerável, né? E essa é uma competência que a gente está esquecendo. A gente fala em colaboração, fala em todas as outras, mas a gente tem que ser vulnerável. E vulnerabilidade é isso, é passar por essa jornada que vocês estão colocando e entender que cada pedacinho dessa jornada vai nos acrescentar, né? Nossa, amei, eu ficaria aqui horas conversando com vocês, né? Super obrigada mesmo.